E vamos seguir o papo por aqui. Vamos seguir o nosso papo, a nossa conversa. Você que vai olhar no gravado, dá uma passadinha para frente, que a gente sempre espera aí um pouquinho o pessoal ir chegando no ao vivo. Então você que vai ver o gravado, dá uma passadinha aí, né? Esse tempinho aí um pouquinho para frente. E vamos seguir então falando hoje sobre esses 4 indicadores que transformaram o resultado da minha empresa, que eu tive que fazer uma mudança ao longo do tempo, que eu tive que lapidar esses indicadores que eu chamo. Por quê? Porque a gente justamente vai vendo que as coisas poderiam estar melhores, elas poderiam ser diferentes, a gente pode não se cobrar mais tanto, porque começa a colocar a casa em ordem, então depois de um certo período, no início tudo é muito vago, a gente não tem certeza das coisas, não sabe se pegou o caminho certo, se está indo na direção correta, mesmo que o faturamento esteja ok, são muitas coisas envolvidas, né? A gente sempre tem que lembrar que nós temos uma vida pessoal também e muitas vezes, ok, o faturamento tá andando, mas a gente não tem mais vida, a gente passa muitas horas trabalhando e isso é um problema também, então a gente tem que olhando para tudo isso e corrigindo, às vezes, né, o pessoal que trabalha aí no caderninho, no carnê, também vai perceber que às vezes até tá faturando bem, o problema é que as pessoas não voltam para pagar, então a gente tem que aí fazer mais um ajuste na questão financeira. Então, para ver quanta coisa a gente tem que ir ajustando e lapidando nesse caminho para justamente poder melhorar o resultado da nossa empresa e poder, né, tá mais descansada, ter mais solidez no nosso negócio, fazer o negócio de fato fluir e andar para frente. Bom, então vamos seguir para o primeiro indicador. Não que tenha sido essa ordem, até porque, pessoal, eu gosto de lembrar que em diferentes momentos a gente vai lapidando, por vezes, o mesmo indicador. Às vezes a gente começa a ajustar percebe que tem alguma outra coisa errada na nossa empresa e a gente precisa ajustar aquele também. E assim a gente vai consequentemente ajustando ajustando o outro indicador e melhorando com mais frequência o nosso negócio. Então, esses 4 indicadores que eu trouxe para vocês hoje, eles não são em ordem, né? Isso não vai acontecer em ordem na tua empresa. Então, mesmo assim, é importante que você vislumbre esses indicadores. Bom, o primeiro deles é o mix de produtos. Por quê? Porque quando eu comecei somente com roupa básica. Eu não tinha bebê, eu só tinha confecção assim 1 ao 12 e muita roupa básica, só linha de malharia, né? Trabalhava com o Nender, trabalhava com a Malve, essas marcas assim só de malharia. E aí eu logo compreendi que eu precisava ter o mix para o bebê também e eu precisava ter uma ampliação de linhas. Por quê? Porque eu via que as pessoas, elas gostavam do atendimento, a loja era bacana, só que elas podiam comprar mais e elas queriam outros tipos de produto também, elas queriam produtos para sair, elas queriam uma calça jeans mais elaborada, elas queriam outras linhas de produto, e aí eu não tinha para oferecer, daí ficava aquela situação, a gente via que a pessoa ficava olhando nas prateleiras assim meio que procurando o que mais tinha, né? E justamente nesse momento a gente resolveu ampliar um pouco mais o mix e comecei a trazer outras marcas, né? Inclusive, assim, produtos de marcas mais conceituadas no mercado, a própria modinha, né? As peças para sair. Comecei a agregar esse mix. Então, foi o primeiro momento em que eu percebi que eu precisava fazer um ajuste no mix do meu negócio. Com o passar do tempo, eu fui fazendo outras alterações e eu percebi de novo que eu tava com muito, assim, o meu mix estava muito confuso, ele estava muito amplo, ou seja, eu tinha produto muito baixo, de muito valor baixo, bem de entrada, mas eu tinha também o produto muito alto, ou seja, eles não se conversavam, né? E aí, de novo, o que eu fiz com o passar do tempo? Eu cortei aquela parcela, aquele produto que era muito baratinho, aquele produto que dava problema com frequência, ou que ele gerava muito fluxo de loja, muito trabalho, mas ele não contribuía
com uma lucratividade muito grande. Então ele dava muito trabalho e pouca lucratividade. E assim era o mix muito alto, porque a nossa loja não era conhecida assim como uma boutique. Então não fazia sentido eu ter um produto que era com uma linha tão alta. E o que acontecia? Vamos supor, comprava 4 peças, às vezes vendia 2 ou vendia uma, né, de um produto e sobrava demais na prateleira. Ou seja, eu não lucrava com aquela marca. Depois tinha que ficar vendendo na promoção. Não fazia sentido. Aquilo que você tem que viver fazendo promoção, aquela marca que só vende em liquidação, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque você trabalha para fazer a compra dessa mercadoria, para cadastrar essa mercadoria, para chamar o cliente para o teu negócio, e aí não sobra nada porque você tem que liquidar o produto praticamente pelo preço que você comprou. Ah, Fernanda, mas eu dou só 40%. Sim, tu dá 40%, o problema é que essa diferencinha que sobra de 10%, de 20%, custo operacional do teu negócio para fazer a venda acontecer, né? Um patrocinado que você investe dinheiro, né? O colaborador que você pagou comissão, enfim, tudo isso tá implícito nessa diferença. Então, o que adiantou, gente? O que adiantou? Aí, cortei também a parte superior. Então, com o passar do tempo, eu fiz esse ajuste no mix de produto. Tive que fazer esse ajuste no mix de produto. E aí, beleza, com isso, deu espaço para trazer mais marcas que faziam parte depois da linha do enxoval de bebê, né? Que era uma linha perene, né? Que ela não brigava muito com a sazonalidade, né? Com essa questão de, hoje tá quente, tá frio, então pude trabalhar mais o meu bebê, porque eu tinha mais espaço de loja, e financeiramente também eu podia trabalhar ali mais umas linhas. E no próprio mix normal, assim, então, de produto, podia agregar meia, calçado, chinelo, e aí a gente vai agregando coisas que se conversam no seu mix. Foi isso que eu fiz com o passar do tempo. Então, a pessoa que passava a vir na minha loja para comprar um item, eu vou lá para comprar legging, quando vê, ela levava um tênis, a meia, comprava uma outra blusinha, enfim. E aí, acabava que para uma mesma pessoa, eu vendia muito mais. Então, esse ajuste no mix, ele foi de suma importância para tornar o negócio ainda mais sólido. Então, poder aproveitar mais ainda aquela pessoa que já estava dentro da loja. Esse é um insight maravilhoso. Anota para você aí, pega essa dica, porque esse mix de produto que você pode vender para uma pessoa, ele leva o teu faturamento mais para cima, né? Porque você pode aproveitar muito mais aquela uma pessoa que está dentro da tua loja. Bom, feito isso, eu tive que também, com o passar dos anos, ajustar o meu estoque. E por que aconteceu isso? Porque eu tinha um estoque muito grande. Eu fui abrindo loja e comprando mercadoria, às vezes comprava saldo das fábricas, né? O que é isso? Sabe quando a fábrica te liga e diz, olha, eu tenho promoção, se tu quiser aproveitar, e aí beleza, a gente aproveitava e tinha caixa que era fechada, então a gente nem sabia o que vinha lá dentro, outras que a gente podia escolher, enfim, e aí o estoque vai crescendo e a gente acha que precisa de tanta mercadoria, né, porque acha que tá faltando, mas na verdade era porque algumas coisas tinha de mais de um tipo e de menos de outro. Por quê? Porque não olhava para os produtos um a um, linha por linha. Ou seja, vamos supor que nem camiseta de menino, lá as camisetas, tamanho 3, chegava a ter 3 pilhas numa loja. Ou seja, umas 60 camisetas. Isso era totalmente desnecessário, né? Tanto que a pessoa nem olhava as 3 pilhas, nem fazia sentido ter tudo isso, né? Então, eu comecei a ajustar esse estoque, a gente fez, sim, algumas liquidações pontuais de produtos e marcas que a gente não queria mais trabalhar. Então, em alguns momentos, a gente fez assim um fim de semana total assim, de liquidação, produtos com preço único, tirava um pouco da prateleira o produto de giro normal, que nem uma calça de moletom, essas coisas a gente reduzia e colocava para frente da loja assim, só aquilo que nós queríamos despachar mesmo, valendo. Fiz também um momento no shopping que foi
uma liquidação pontual, assim, dentro do mês de fevereiro, que peguei uma outra sala só para fazer liquidação de produto. Por quê? Porque o meu mix estava enorme, eu tinha muita coisa, eu tinha muito produto. E o que acontece quando a gente deixa o nosso estoque muito grande, muito aquém? A gente tem problema de capital de giro, né? Por quê? Porque o nosso dinheiro fica todo lá parado na prateleira. E outra que a gente acaba tendo pouco espaço na prateleira para poder trabalhar uma mercadoria que de fato contribui com uma boa lucratividade, né? E contribui com o teu modelo de negócio. Dessa forma, então, a gente resolveu, num dado momento, vamos fazer um outlet mesmo assim. E aí a gente passou aí muitos dias com uma loja extra só para botar produto para fora, só para botar produto para fora, a preço fixo, tudo por tamanho, dividido, e aí bota essa mercadoria para fora. Então, essa decisão eu tomei em 2018, e aí de fato eu comecei a ajustar o meu estoque, descer, olhar por loja. Hoje eu tenho um limitador, cada loja ela tem o seu máximo de estoque. É isso, parou lá, ela tem que viver com aquilo ali. Ah, mas Fernanda, se tu comprar mais, tu vai vender mais. Não tem nada a ver com isso. Não necessariamente, gente. Não necessariamente. Claro, às vezes a gente tem um estoque muito reduzido, com certeza, né? Assim, é muito pequeno, né? E quando eu comecei, eu logo percebi isso, porque eu abri a loja em março, em abril eu tinha feito uma compra dentro de uma expectativa que era a loja faturou umas 5 vezes mais, eu tive que fazer logo uma nova compra. Então, logo depois eu fiz uma outra compra, só que o que acontece? No segmento infantil, demora demais o faturamento da fábrica para a loja. Ou seja, eu passei todo o mês de abril com baixíssima quantidade de mercadoria e o que eu tive que fazer? Né? Me adaptar, correr atrás, começar a buscar compra em atacado, outras soluções para poder, né, tapar aquele momento ali. Então, no mês de abril, meu faturamento deu uma baixada, porque de fato eu tinha pouca mercadoria, e aí depois eu comecei a me organizar mais, o faturamento só ia subindo, eu fui me organizando, assim eu aprendi algumas formas de fazer uma compra rápida, quais seriam os mecanismos, como que eu podia buscar algum parceiro, algum fornecedor que me entregasse mercadoria rápida. Então a gente foi trilhando esse caminho e lapidando essas formas de buscar mercadoria, de controlar o estoque, de fazer a gestão desses valores, né? Então, desde 2018 que eu venho fazendo esse controle e estabeleci um valor, né, base para cada loja, porque a gente então já tinha um estoque bem alto de mercadorias, e aí a gente estabeleceu a parada de cada uma das operações é aqui. E agora, cada vez que eu vou fazer uma compra de coleção, eu olho como é que tá o meu estoque, eu analiso produto por produto, tipo, blusinha, aonde que eu tenho buraco, né? Eu tapo aquele buraco, no tamanho 6 tá me faltando blusinha de manga curta. Eu compro algumas grades, né? De todos os tamanhos, de algumas peças, mas eu intensifico aqueles tamanhos onde eu tenho um buraco. Assim eu vou fechando aquelas situações onde eu possa vir a ter algum problema de falta de mercadoria. Vamos supor que nem tu olha para o teu mix de clientes. Eu tenho muita mãe que compra tamanho 4. Então, se o teu tamanho 4 ele tá ok, mas tu tem muita mãe que vai comprar esse tamanho na próxima coleção, já amplia ele um pouquinho. Não muito, né, gente? Um pouquinho. Coloca aí mais peças, né? Mas o meu tamanho 4 tava baixo, então tem que corrigir e ainda olhar para o teu mix, para as tuas clientes. Só que a próxima coleção eu vou ter várias clientes no 4. Então, além de corrigir, tem que ainda dar uma ampliada. E isso é produto por produto. É tamanho 1, tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4, tamanho 6, tamanho 8, tamanho 10. Tem que fazer isso com todo o tamanho e com toda a tua linha de produto. Calça jeans, calça de moletom, bermuda, com tudo aquilo que você vai precisar para a coleção. Pijama, né? Pijama manga longa, pijama manga curta, pijama de soft, né? Tem que olhar pontualmente para cada produto. Ainda mais se eventualmente você compra saldo, porque às vezes no saldo vem 5 pijamas de soft no tamanho 8, daí vem 2 no 6, só que o 6 é uma numeração que você vende muito, e olha lá, a pilha do 8 tá cheia,
A pilha do 4 quase não tem, a pilha do 6 tá lá, 2 pijaminhas. Então, tem que aí ir controlando, fazendo esse ajuste, olhar item por item. Só que o que acontece na maioria das lojistas? Ela chega no showroom, ela acha tudo lindo e ela quer comprar tudo e compra tudo a bangu, sem nenhum critério, sem olhar de fato para os clientes mapeados, quem que compra cada tamanho, quem que vem fazendo compras com frequência. E aí a gente pode acabar comprando muito errado. Se a gente vai só pela emoção, ai que lindo, esse vestido é maravilhoso, poxa, só que daí a tua prateleira tá cheia de vestido maravilhoso e não tem cliente para aquilo ali, né? Uma numeração às vezes que tá sobrando um monte de coisa e que não tem cliente para aquilo ali. Então olha como a gente tem que ser mais cautelosa nessa hora de fazer a compra. E se você tá com estoque demais, problema de giro de estoque, chegou a hora de olhar para o teu estoque geral, para a tua modalidade de pagamento, né, liquidação de alguns tipos de produto específico, né, faz uma operação para aquilo ali, para botar dinheiro em caixa, a mercadoria para fora, né, e de preferência evitar vender esse produto no carnê, porque tu tem emergência de botar o dinheiro de volta para o teu caixa. Então olha para o teu estoque, eu vou poder liquidar isso aqui, vou liquidar, bota um preço único, faz uma chamada lá somente nessa sexta e sábado, liquidação de produtos, beleza, só que somente para pagamento à vista ou em uma vez no cartão, né, ou 2 vezes no cartão de crédito nas compras acima de X valor. Por quê? Porque a operação no cartão de crédito você também pode antecipar ela, né? Então você pode antecipar aquele dinheiro que você vendeu e às vezes vai lá e vai tapar um buraco financeiro que você se arrumou. Então tem que trabalhar estrategicamente. Tá com muito estoque e tá com problema financeiro, olha para isso. Olha para esse formato de trabalho, o que dá para otimizar hoje, resolver hoje, né? Que coloque a tua casa em ordem de novo para seguir o baile, porque daí vem justamente a próxima coleção e às vezes você não tem condições de quitar os boletos da nova coleção. Então, olha como é importante a gente trabalhar cada um desses indicadores na nossa empresa, né? Cada um desses indicadores, ele conta muito para o negócio de fato dar certo, para o negócio ficar sólido, para que ele fique sustentável de fato, né? Que ele tenha lucratividade, você consiga se manter. E também para poder olhar para frente, para o teu negócio é exponencial, olhar e dizer assim, que bacana, a minha loja está andando e eu vou crescer. Agora, se você não fica analisando certos indicadores, né, como é o teu mix de produtos, se ele está certo ou não, se é esse teu estoque, né, se tu não tem estoque demais para aquele teu faturamento. Então, olha quanta coisa pontual e importante nesse sentido, né, que precisa ser analisado. Bom, aí eu vou entrar para um outro tópico que essa semana, quando eu falei sobre isso nos stories, várias pessoas me chamaram, porque elas sofrem desse problema. Qual é o problema? A gestão de pessoas, o desenvolvimento da tua equipe. Sim, é desafiador e é muito desafiador. E foi justamente nesse andar que os acontecimentos foram se dando que eu percebi que eu precisava estudar muito sobre liderança, sobre gestão de pessoas, adotar novas metodologias de contratação, de desenvolvimento da equipe, oferecer mais treinamentos para minha equipe. Então, e hoje, toda a varejokids.com, ela é resultado disso que eu vivi na minha empresa. Ela é resultado disso, gente. Eu cheguei até aqui porque eu percebi o quanto eu não estava fazendo algumas coisas que eram importantes na minha empresa. E por isso eu estava sofrendo com algumas situações. Então eu precisei corrigir esses indicadores, viver eles para hoje poder estar aqui e trazer todas essas soluções para vocês. Então, o terceiro indicador que eu trabalhei muito na minha empresa foi o desenvolvimento de pessoas. Bom, nós começamos desde fazer a organização dos processos menores, né? Como que vai funcionar a seleção de pessoas, como é que eu vou fazer para divulgar minha vaga, né? Como é que eu vou trazer pessoas que de fato
eu possa colocar na empresa e eu tenho certeza que eu vou conseguir desenvolver. Então, eu tive que olhar para isso. Eu tirei uma pessoa que era terceirizada, que fazia seleção de pessoas, porque esse é um âmbito muito preocupante. Às vezes a pessoa faz seleção só por fazer. Ela não tem o comprometimento que a tua empresa necessita de num colaborador que está entrando. Então, ela bota uma pessoa desqualificada. Por quê? Porque às vezes a gente tem poucas pessoas para esse momento da seleção. Divulgou a vaga, mas divulgou pouco, ou a vaga ela não estava bem estruturada, então a gente teve poucos currículos, e daí diante daqueles currículos chama aquilo ali que se apresenta. Só que às vezes aquilo ali que se apresenta não vai vingar, não vai vingar. Então a melhor coisa é retoma a vaga, muda ela, faz uma nova postagem, faz um novo trabalho, né? Eu tenho trabalhado, inclusive, com patrocinado nos anúncios, para conseguir trazer o maior número de currículos que sejam de acordo com o meu perfil de contratação, né? Isso também foi outra coisa, eu comecei a perceber qual era o meu perfil de pessoas que eu queria na empresa, né? Qual era essa linha de pessoas que dava certo no meu modelo de trabalho. E aí tu vai dizer, Fernanda, mas qual é a tua linha? Por que eu não posso estabelecer que a minha linha é a mais correta? Porque eu tenho um modelo de trabalho baseado nos meus valores, na forma como nós efetuamos o pagamento, as bonificações dos colaboradores. Então, para mim, este modelo X funciona bem. O problema é que para outras pessoas, não necessariamente, porque às vezes ela ainda está num modelo muito diferente de trabalho. E depois eu vou falar de um outro indicador para vocês, que é o quarto, que foi o mapeamento de clientes, que ele também explicou para mim que tipo de colaborador que eu tinha que ter na empresa, né? Então, a gente tem várias outras situações que implicam nessa parte do desenvolvimento de pessoas. Bom, então, buscando selecionar pessoas melhores, fazendo contratações melhores, mudando o meu processo de chegada nessa pessoa, né? Trazendo ela e fazendo alguns processos ali no momento em que ela vem entrando na empresa. E aí, os treinamentos que eu precisava que ela fizesse. Por quê? Porque eu percebia que às vezes as pessoas estavam lá dentro da empresa, mas elas não entendiam nada do que elas estavam fazendo. Elas nem sabiam por que elas estavam fazendo. Havia ainda briga porque, Fernanda, mas aqui a banheira é mais cara do que ali na loja da esquina. Ou seja, ela não entendeu nada. Ela não entendeu como que a minha empresa funciona. Ela não entendeu o processo. Ela não entendeu que o trabalho dela no atendimento custa e tem um valor importante. Ela não entendeu isso. Ela não entendeu que às vezes a pessoa vai ganhar isso no chá de bebê e que lá na loja da esquina eles não trabalham com isso, né? E que essa mãezinha do chá de bebê, ela acaba ganhando um bônus sobre o chá, então esse bônus tem que sair de algum lugar, né? Então tem muita coisa envolvida e que se o teu colaborador às vezes ele não é treinado, ele não entende, ele não sabe e aí ele fica questionando o tempo inteiro o modelo de negócio. Então foi isso que eu comecei a fazer, dar treinamentos e dos mais diferentes, gente. Treinamento de produto, treinamento de atendimento, treinamento de vendas, treinamento de neuropersuasão, né? Várias coisas para que eu pudesse municiar esses colaboradores de ferramentas e estratégias de trabalho. Então isso é o que mudou também. Elas se sentem parte do todo. Elas entendem que elas têm ferramentas de trabalho, né? Que elas têm onde buscar um cliente, que elas têm como buscar um faturamento maior em um mesmo cliente. Só que isso tudo exige treinamento e desenvolvimento da tua equipe. A gente teve que também definir as funções. E isso tudo foi um processo que eu acabei fazendo sozinha com base nos estudos. Fui fazer uma nova pós-graduação e aí comecei a lapidar as coisas, né? E esse é um conhecimento que eu trago para vocês aqui também, através dos treinamentos, através de todo esse desenvolvimento, né? Trago muitas informações nas mentorias, enfim, todos os treinamentos que acontecem na Varejo Kids, eles são o reflexo disso tudo que eu estudei, né? E justamente as funções da empresa, quem é o auxiliar de loja, quem é o atendente de loja, quem de fato é uma vendedora de loja,
né? E como que é o salário dessas pessoas, né? Tudo isso eu montei um mapa lá, eu tenho uma planilha de como que é e cada treinamento que cada uma delas tem que fazer à medida que muda de função. Que profundo isso, né? Tive que estudar, desenvolver esse mapeamento para chegar lá. Então, quanta estratégia envolvida. E às vezes a gente faz uma faculdade e não entende essas coisas, não chega nesse conjunto da obra. Isso que é o grande facilitador de estar com uma pessoa que vive o mundo, né? Um mundo semelhante ao seu, mas também com ideias inovadoras, com uma proposta inovadora, baseada na literatura, sim, tudo que eu estudo. São 4 pós-graduações para que eu justamente pudesse lapidar o meu negócio e chegar onde eu cheguei. E poder ter esse tempo de estar aqui agora, né? E aí que tá. Muitas vezes a gente não tem tempo para nada. Por quê? Porque a gente está sempre apagando incêndio dentro da empresa. E por isso mesmo que eu tive que fazer um processo de desenvolvimento de pessoas. Mudar todo o meu processo. Por quê? Porque eu vivia apagando incêndio dentro da empresa. A empresa faturava um monte, só que eu estava feito louca. Eu não tinha mais vida. Eu estava enterrada lá dentro da empresa. Então, e eu vejo muitas mulheres assim, eu vejo muita lojista enterrada dentro do seu negócio. Apagando incêndio de faturamento, né? Porque precisa pagar boleto e não tem dinheiro. Daí, olha, tem lá 5 vendedoras, uma olhando para a cara da outra. Não produzem nada sozinhas. Então, olha quanta coisa que a gente precisa, às vezes, lapidar. É um indicador, só que esse indicador ele está colado em outra coisa também. Então, a gente precisa ajustar várias pontas para que a gente tenha um processo mais claro e um processo que nos dê solidez, lucratividade e essa exponencialidade do negócio. Então, para eu conseguir ter tempo na minha empresa, eu tive que fazer esse desenvolvimento todo da equipe. E aí eu vou entrar nesse 4º indicador, porque justamente vocês vão perceber que ele conversa com tudo isso que eu fiz na empresa, que é o mapeamento de cliente, que é justamente poder entender quem que era o meu cliente, o que ele compra, o que ele gosta, quem é essa pessoa para a qual eu estou falando. Essa semana, inclusive, postei no feed um videozinho falando sobre dar bom dia e boa tarde para o cliente no WhatsApp. Isso não adianta nada. A gente tem que entrar com o bom dia, boa tarde, ou feliz aniversário, mas também, né, com o oferecer um produto que essa pessoa vai de fato precisar. Então a gente tem que saber quem é ela, quantos filhos ela tem, que tamanho o filho veste. A gente tem que ser pontual, né? Não adianta ficar mandando qualquer coisa, aquela linha de transmissão desgraçada, que você bota lá qualquer coisa, daí tem mãe de menina recebendo produto de menino e mãe de menino recebendo produto de menina. Não, isso tem que ser mapeado, separado. Ela tem que entender que quando você se comunica com ela, é porque você tem uma solução pontual para ela. Aí ela te respeita. Aí ela gosta do teu trabalho. Aí ela lembra de ti quando ela precisa. Porque ela sabe que você vai ao encontro do que ela está procurando. Só que não adianta eu ter todas essas ideias sozinha. As minhas equipes precisavam entender isso. E aí eu tive que trabalhar neste mapeamento de clientes com elas, né? Fazer elas entender como que é o processo. Eu tenho renovação de equipe em loja que elas agora estão entendendo todo esse processo de novo. Ainda está enfraquecido. E é tão interessante porque quando uma loja ela está com muitos problemas, assim, ela tem estoque, ela tem tudo, só que ela não anda, pode ter certeza que o problema está na estratégia, no conjunto da obra. Então a gente precisa fazer um diagnóstico e perceber. E aí eu troquei quase toda a minha equipe. Por quê? Porque eu precisava lapidar, eu precisava de uma equipe que conseguisse fazer o que eu estou pedindo para que seja feito. Porque se na outra loja funciona, se a vida inteira está funcionando, são 12 anos que as coisas elas estão funcionando, não adianta me dizer que numa loja, mas é que as clientes não vêm na porta. Não. É você que tem que chamar, é você que tem que fazer o seu serviço. Se você virou vendedora justamente porque você entende que você precisa correr atrás do cliente. Você não é mais uma atendente de loja. A atendente fica parada, escorada no balcão, esperando alguém cair para dentro. A vendedora, ela corre atrás do resultado. Só que a gente precisa proporcionar as ferramentas para elas, ter um smartphone, né?
ter aí quem que ela tem que abordar, se ela ainda não conseguiu montar uma carteira de clientes, quem que a loja pode providenciar para ela? Como que eu vou fazer esse banco de dados? Aonde que ele está o meu banco de dados? Ah, ele está lá no meu sistema, as pessoas estão cadastradas, ela passa no caixa, eu procuro ela pelo nome dela, né? Cada notinha sai nominal, então eu sei o que elas compraram, quanto elas estão comprando, quanto elas compram na rede inteira, que às vezes é uma informação que se perde, ela comprou 200 aqui, 400 lá, 1000 lá na outra, e daí às vezes não parece uma cliente que tem tanto potencial, só que no momento em que a gente faz o relatório de todas as lojas, a gente percebe que ela é uma cliente de muito potencial. Num único mês ela comprou 4 mil reais. Opa, essa é uma cliente para ser trabalhada no mapeamento. Então, olha só que pontual que é isso. E aí, para eu conseguir, né, desenvolver essa equipe toda, passar esse mapeamento para elas, justamente, eu precisava ter as pessoas certas, com os treinamentos ok, né? Eu precisava ter os produtos para essas pessoas. O meu estoque tem que estar de acordo com esse trabalho, até porque muitas dessas clientes mapeadas, elas levam condicional. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Não pode ter um estoque muito limitado. E aí, o que acontece? Quando abre loja, liquida, 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 liquida. Depois, quando você, de fato, está vivendo uma coleção boa, o inverno tá aí, né? Tipo, você precisava ter mais mercadoria e você não tem nada, daí tem que correr atrás, daí até que cadastra, daí perde o time. Então, se você tem um pouquinho de mercadoria, você consegue mandar um bom condicional para cliente A, um bom condicional para cliente B, e você tem um faturamento melhor. E isso eu vejo que muitas lojas pequenas, às vezes elas não têm opção para o cliente. Uma porque passaram o tempo inteiro liquidando, elas não têm mercadoria, né? Daí liquidaram, botaram tudo para fora, venderam sem margem, não tem lucratividade, foi só para botar o dinheiro para dentro e pagar boleto. Olha que nó, gente, que nó que dá isso, né? A importância da gente pensar sobre esse negócio todo, né? Então, eu tive que trabalhar essas pessoas para compreenderem o mapeamento, para eu poder justamente olhar para o tamanho do meu estoque e o meu mix de produto. O que eu faço, né? Qual é o mix que eu preciso trabalhar para eu continuar mantendo essas pessoas como minhas clientes, né? O que eu tenho que entregar para elas? Se essa coleção de inverno ela comprou 4, muito possivelmente no verão ela vai comprar os 6. Então eu tenho que estar pensando nela. O que essa cliente gosta? O que essa cliente não gosta? Ah, eu tenho... E às vezes a equipe me diz, Fernanda, eu tenho uma cliente que ela não usa rosa no tamanho 6. Ela é menina só, ela é menina, o problema é que ela gosta de vestir preto, bege. Beleza. Quando eu vou para um showroom, eu olho lá. Olha, eu preciso de algumas peças pontuais para uma cliente que gosta de vestir a filha dela assim, assim, assado. E aí eu tenho produtos que são direcionados para essa cliente. Quando vem, a gente prepara material, né, de comunicação e se comunica com ela. Manda aí imagem, vídeo, o que for, né? Manda isso para ela. Só que a maioria não tem mapeamento. A maioria dos lojistas não tem mapeamento de nada, não sabe como é que faz, não compra para esse cliente, não tem a possibilidade de ter ferramentas para o seu colaborador trabalhar, muitas vezes não tem um sistema, ou não pega o nome da cliente, né? Não faz cadastro, não puxa nota nominal, não sabe nada de nada. E aí quer que a loja vai para frente na força do ódio, na força só da comunicação de massa. Mas não vai acontecer, colega, não vai. Você tem que mapear melhor o negócio aí. Claro, eu sei que tem gente, tipo, as cidades maiores, 300 mil habitantes, 400 mil, você tem muito mais clientes passando na sua porta, não tenho dúvida. E a loja talvez já se manteria por isso. É só fazer um controle de estoque, a loja já se mantém por isso. Mas, ao mesmo tempo, hoje, o cliente qualificado, às vezes, ele não passa na porta. O passante de porta, ele compra só um pedaço do teu mix. Aquele produto de valor mais agregado, você precisa trabalhar o cliente no WhatsApp. Ou na rede social, né? Tem que mandar para ele, né? De alguma forma, pelo Instagram, né? Pelo direct, você tem que conseguir chegar nele para trazer ele de volta para a loja. Porque ele compra, às vezes, por impulso, às vezes ele vai direcionado aonde ele tá vendo que tem os produtos, porque ele não bate perna na calçada, né?
esse cliente de mais poder aquisitivo, muitas vezes elas não saem para andar na rua. E aí você não consegue trazer esse cliente para a loja. Então, olha o poder que tem a gente saber olhar para esses clientes, mapear. Essa pessoa já apareceu uma vez na minha loja, ela fez uma compra boa. Vou ficar mapeando ela, vou ficar monitorando ela para ver se sai mais compra boa daqui. Porque talvez outro dia ela não venha mais. Assim como ela caiu para dentro da tua porta, ela pode cair para dentro da porta do vizinho. E sabe o que vai acontecer? Se o vizinho fizer mapeamento, tu nunca mais vai ver essa cliente dentro da tua loja. Porque ela pode estar se fidelizando lá. Então, olha aí quanta coisa envolvida, né, gente? Quanta coisa envolvida. Quem tá aí comigo? O pessoal tá aí comigo? Quem tá aí acompanhando? Tiver alguma dúvida? Gente, balizei um monte de pontos aí importantes dentro do negócio, dentro do infantil, para vocês verem como dá para tirar insights, dá para fazer um bom trabalho, às vezes só com uma informação que a gente ainda não tinha, ou que a gente não sabia como fazer, né? Que a gente olhava para o nosso negócio e nem imaginava que dava para fazer aquilo. E eu fui assim também, assim como liderança de pessoas. Então, quando eu entrei para o negócio, nem imaginava, chegava na loja, às vezes aquelas meninas todas lá, tinha 8 meninas às vezes dentro da loja, uma chorando para um canto porque tinha brigado com a outra, gente que não vendia nada. Daí com todo aquele povo para trabalhar, chegava no dia 28, 29 do mês, estava eu correndo feito uma condenada para tentar bater meta, com tanta gente ineficiente dentro da empresa. É muito louco isso, é muito doido. E aí que a gente gasta demais com pessoas, a gente fica gastando para demitir gente, né? E isso também tá errado, e existe processo para fazer isso. Aprendi as duras penas. Essa semana até conversei com uma parceira minha também, que atua em outro segmento, ela me contando o processo que ela fez uma demissão de uma colaboradora essa semana. Eu falei, cara, quanto dinheiro botado fora. O processo errado de contratação e o processo muito errado de demissão. Ah, sim. Esse é um outro processo que a gente sempre precisa fazer. E é a importância do banco de dados. A gente precisa gerar relatório para saber se o cliente vem comprando, se ele não vem comprando, aquele cliente, principalmente aquele que você monitora mais, se ele comprou a última coleção, se ele não comprou. Às vezes até dou uma chamada. Gente, às vezes eu faço isso. Eu mesma dou uma chamada no cliente e pergunto: oi, fulana, tudo bem? Tô com saudade. É a Fernanda, eu não te vi mais na loja, porque muitas sabem, né, que eu sou a proprietária da empresa. Quando eu tô ali no PDV, quando eu tô no ponto de venda, eu procuro fazer uma social com elas, né? Então, muitas sabem quem eu sou. E às vezes eu falo, né? Eu vejo que a colaboradora não tá conseguindo persuadir, ou tem acontecido algum problema na loja e ela não te falou, né? Tipo, aconteceu, ela foi mal atendida, ela se sentiu desconfortável na loja, e aí ela pode não voltar. Então, às vezes, eu pego o WhatsApp e mando um áudio. Oi, fulana, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Olha só, eu queria saber, aconteceu alguma coisa, eu vi que agora faz um tempinho que tu não vem. Tá acontecendo uma coisa, o nosso produto não te agrada mais, ou aconteceu alguma situação que tu queira me falar para que eu possa corrigir, para que na próxima estação eu já te veja aqui de novo. Então, olha só, a gente tem que ter esse olhar pontual para as nossas clientes, porque aí a gente consegue acompanhar. Comprou, não comprou, tá comprando, essa cliente, a criança já tá saindo do nosso 16, ela já tá usando o P do adulto, então a gente já não pode mais contar com ela. A gente precisa trazer outras boas, né, para colocar no lugar daquela cliente que não é mais. Então, olha quanta coisa a gente tem nesse caminho para que justamente a gente possa ter um resultado cada vez melhor da nossa empresa e ter essa solidez de faturamento. Saber, olha, mês que vem a gente vai ter um faturamento mais ou menos perto de tanto, porque a gente consegue balizar mais isso. Só que quando a gente vive ela louca, não sabe para quem tá comprando, não sabe quem é nosso cliente, a gente tem dificuldade de balizar nesse sentido, né? Então, olha só, são muitos pontos que é relevante você sentar e pensar sobre o teu negócio
Não é fácil, é desafiador? Sim, é desafiador, mas eu tenho certeza que daqui a 2, 3 anos, quando você começa a colocar tudo isso em prática, você olha como eu olho para trás e penso, cara, 12 anos, né? Eu tenho lojas com 9 anos, com 8 anos, então o centro aí, a loja central da cidade, que tem 12, vai fazer 12 anos agora em março. Gente, isso é um trabalho com base, isso é um trabalho bem pensado. E o que é mais incrível, todas as lojas operando e eu ter esse tempo para estar aqui com você, dividindo tudo isso que eu aprendi. Por quê? Porque de fato eu consegui construir solidez nos meus processos. E é sobre isso e por isso que eu trouxe esses 4 indicadores que eu mapeei, que eu lapidei para conseguir tornar o meu negócio ainda melhor. Gente, dito isso, vamos para a finalização. Se mais alguém tem alguma pergunta, quiser fazer, este é o momento. Se você está vendo essa live, então depois não está vendo ela no ao vivo e quiser me chamar, o meu direct está à sua disposição. Quiser uma ajuda, precisa saber, quer saber sobre algum treinamento da Varejo Kids, também estou à sua disposição. Lembrando que nós estamos com vagas abertas para quem quer fazer a mentoria Cegonha Empreendedora, que é para quem está começando o seu negócio. Nós temos também a mentoria Metamorfose para quem está com muitos problemas no seu negócio e precisa justamente saber como lapidar, quer fazer um diagnóstico e melhorar, quer se tornar referência de mercado, aí já está operando, então é Metamorfose, é uma segunda possibilidade de mentoria bem específica para quem já tem loja, já está operando no mercado aí há mais tempo e precisa corrigir indicadores como esses que eu te passei. Mas se você está começando, vem para o Cegonha Empreendedora. E assim nós vamos seguir e depois nós temos também todos os outros treinamentos. Muito bem, gente, encerrando por aqui, estejam sempre à vontade para fazer contato comigo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais.